Não vou sustentar peso morto. Meu filho gritou, me abandonando na porta do asilo com apenas uma mala velha. Ele foi embora convicto de que eu estava falida e indefesa. No dia seguinte, ele voltou. Não para me visitar, mas para me obrigar a assinar a venda da minha casa. Foi quando ele travou na calçada. Eu não estava chorando num canto. Eu estava entrando em uma limusine blindada. Quando ele viu o brasão dourado na porta do carro, ele caiu de joelhos na calçada. Meu nome é Débora. Tenho 64 anos. Tudo começou há 7 anos, quando Marcelo casou com Michele. Meu filho tinha 35 anos e eu estava feliz porque achava que ele finalmente tinha encontrado alguém. Eu sempre vivi de forma simples. Fui criada assim. Quando meu marido morreu há 10 anos, ele me deixou confortável. Marcelo sabia que eu tinha dinheiro. Achava que eu vivia de uma pensão de 50 mil reais e de alguns aluguéis de kitnetes velhas. Nunca quis saber mais do que isso. Hoje eu sou dona de 63% das ações da França e Almeida Holdings, uma empresa que administra participações em 13 negócios diferentes. Uma parte de mim sempre desconfiou que se as pessoas soubessem o quanto eu realmente tenho, elas iam me tratar diferente. Iam querer alguma coisa de mim, e eu estava certa. Depois que Michele entrou na vida de Marcelo, tudo mudou. As visitas foram ficando cada vez mais raras. Ele só aparecia quando precisava de dinheiro emprestado. 10 mil para reformar o banheiro, 20 mil para trocar de carro, 50 mil para uma viagem para a Europa. Eu sempre ajudava. Comecei a perceber que meu filho estava mudando, ficando mais frio, mais calculista, mais cruel. Quando eu ligava, ele atendia com pressa, dizendo que estava ocupado. Quando eu ia até o apartamento deles levar um bolo que eu tinha feito, Michele abria a porta com cara de nojo. Uma vez ela disse na minha frente: "Marcelo, sua mãe trouxe aquelas coisas de pobre de novo." Aquelas coisas de pobre eram o bolo de cenoura que meu filho adorava quando era criança. 3 meses atrás, Marcelo apareceu aqui em casa sem avisar. Era uma quinta-feira à tarde. Entrou direto, sentou no sofá e disse: "Mãe, precisamos conversar sobre seu futuro." Ele disse que eu estava velha demais para morar sozinha. Disse que a casa era grande demais para uma pessoa só. Disse que ele tinha encontrado uma clínica de repouso muito boa e que eu devia ir para lá enquanto eles vendiam minha casa. O dinheiro da venda ia pagar a clínica. Eu olhei para o meu filho e não conseguia acreditar. "Marcelo, eu não vou vender minha casa. Eu não vou para clínica nenhuma. Eu estou bem. Eu estou saudável." Ele ficou vermelho. Bateu a mão na mesa de centro. "Você está sendo egoísta. E eu? E Michele? A gente não aguenta mais a preocupação." Mandei ele ir embora. Ele saiu batendo a porta. Achei que tinha acabado ali. Mas era só o começo. Uma semana depois ele voltou. Dessa vez com Michele. Os dois entraram aqui como uma tempestade. Michele foi direto revirar meus armários procurando os documentos da casa. Eu gritei para ela parar. Marcelo me segurou pelos ombros, me sacudiu, gritou na minha cara que eu estava ficando confusa, que eu não sabia mais o que era melhor para mim. Michele encontrou a escritura da casa. Ela pegou o papel, leu em voz alta e sorriu. 2,5 milhões, ela disse. "Dá para pagar a clínica dela por uns 5 anos e ainda sobra um bom dinheiro para a gente." Para a gente. Nem tentou esconder. Eu arranquei a escritura da mão dela. Expulsei os dois da minha casa. Marcelo saiu gritando que eu ia me arrepender. Naquela noite eu liguei para Carmen. Ela é minha melhor amiga há 40 anos. Foi madrinha de casamento de Marcelo. Ela veio correndo. Ficou até de madrugada me consolando. Insistiu que eu procurasse Dr. Daniel, o advogado que cuida dos negócios da holding há 23 anos. Mas eu ainda tinha esperança. Ainda achava que Marcelo ia se acalmar. 2 semanas de silêncio. Eu achei que Marcelo tinha desistido. Foi numa terça-feira de manhã. Eu estava tomando café quando ouvi a chave girando na fechadura. Eu tinha dado uma cópia da chave para Marcelo anos atrás, para emergências. Nunca imaginei que ele ia usar contra mim. Ele entrou com uma mala na mão. Minha mala. Foi direto para o meu quarto e começou a jogar roupas dentro dela. Eu corri atrás dele gritando, perguntando o que ele estava fazendo. Ele não respondeu. Pegou alguns documentos, meu remédio de pressão, meu celular, fechou a mala e me puxou pelo braço até a porta. Eu gritei, chorei, implorei. "Marcelo, pelo amor de Deus, o que você está fazendo?" Ele me arrastou até o carro. Michele estava no banco de trás mexendo no celular, completamente indiferente.
Ele me empurrou para dentro e saiu em disparada. Eu chorava sem parar. Perguntava onde estávamos indo. Ele não respondia. Michele suspirou irritada e disse: "Para de chorar. Você vai ver que é para o seu bem." Depois de 40 minutos, Marcelo parou em frente a um prédio velho na Zona Leste. Tinha uma placa: Lar São Vicente, residência para idosos. O lugar era horrível. Pintura descascada, janelas sujas, um cheiro forte que chegava até a calçada. Ele me tirou do carro à força. Eu me debati. Gritei por socorro. Ninguém ajudou. Michele ficou no carro com cara de nojo. Marcelo me levou até a recepção arrastada. A moça olhou para mim com pena, mas não disse nada. Marcelo começou a falar como se eu não estivesse ali. "Minha mãe está com demência. Ela não sabe mais o que fala. Não deem ouvidos se ela tentar sair. Eu sou o responsável legal agora. Aqui estão os documentos." Ele mostrou uns papéis. Estava em choque. Não conseguia processar o que estava acontecendo. A recepcionista pegou os papéis e fez Marcelo assinar umas coisas. Ele pagou 1 mês adiantado em dinheiro. R$ 5.000. Nem olhou para mim. Virou e foi embora. Eu fiquei ali parada, tremendo. "Por favor", eu sussurrei para a moça. "Por favor, me ajuda. Eu não estou doente. Meu filho está mentindo." Ela desviou o olhar. "Desculpa, dona Débora, mas o seu filho trouxe todos os documentos certinhos. A gente não pode fazer nada." Uma auxiliar me levou até um quarto no 2º andar. O corredor cheirava a remédio misturado com urina. Tinha velhinhas sentadas em cadeiras de rodas pelos cantos, algumas babando, outras dormindo. Uma delas gritava um nome sem parar. O quarto era minúsculo. Tinha 3 camas. 2 já estavam ocupadas. A auxiliar colocou minha mala ao lado da cama vazia e disse: "Essa é a sua cama. O banheiro é compartilhado no fim do corredor. Se precisar de alguma coisa, aperta o botão ali." E me deixou sozinha. Sentei na cama e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. Não conseguia acreditar. Eu estava presa num lugar horrível, por causa do meu próprio filho. Naquela primeira noite eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os roncos da minha companheira de quarto, ouvindo os gritos vindos do corredor. Pensei em como criei Marcelo sozinha, em como trabalhei duro para dar a melhor educação para ele, em como sacrifiquei meus sonhos pelos sonhos dele, e agora estava ali, trancada num asilo como se eu fosse lixo. Mas no 2º dia, no meio da minha agonia, alguma coisa dentro de mim começou a mudar. A tristeza foi dando lugar à raiva, uma raiva fria, calculada. Marcelo achou que eu era uma velhinha indefesa. Achou que eu não tinha recursos para reagir. Achou que podia me descartar e ninguém ia fazer nada. Ele estava errado. No 3º dia consegui usar o telefone da recepção. Liguei para Carmen. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui discar. Ela atendeu no 2º toque. "Débora, onde você está? Eu fui na sua casa e estava tudo fechado." Contei tudo. Carmen ficou em silêncio e então explodiu. "Esse monstro, eu vou te tirar daí agora." "Não", eu disse. E minha voz saiu firme pela primeira vez em 3 dias. "Não ainda. Primeiro eu preciso que você ligue para Dr. Daniel. Preciso entender o que Marcelo está planejando. Preciso saber até onde ele vai. E então a gente age." Carmen hesitou. "Você tem certeza?" "Eu tenho certeza. Liga para o Dr. Daniel. Conta tudo." 2 horas depois o telefone tocou. Era Dr. Daniel. A voz dele estava trêmula de raiva. "Débora, eu não consigo acreditar. O Marcelo fez o quê?" Contei tudo de novo. Dr. Daniel ficou em silêncio por um momento. Quando voltou a falar, a voz dele estava controlada, perigosa. "Débora, eu vou te tirar daí hoje mesmo e vou destruir esse menino." "Daniel, espera. Antes de agir, eu preciso saber o que ele está planejando. Preciso de provas. Você tem como investigar ele?" Ele ficou em silêncio. "Você quer esperar? Você está presa ilegalmente. Eu quero que quando a gente agir, seja definitivo. Eu quero que não sobre nada dele. Você entende?" Ele entendeu. "Vou contratar um investigador e vou preparar tudo para quando você estiver pronta." "Obrigada, Daniel." Desliguei e voltei para aquele quarto minúsculo. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu não estava mais apenas sobrevivendo. Estava planejando. No 4º dia, recebi uma visita. Rafael Filho, 51 anos, ex-policial federal, investigador particular. Dr. Daniel tinha mandado ele se passando por assistente social. Ele conseguiu entrar no meu quarto.
Rafael era sério, com olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Sentou ao lado da minha cama e foi direto ao ponto. Dona Débora, Dr. Daniel me contou tudo. Vou descobrir o que seu filho está planejando. Vou segui-lo. Vou instalar escutas se for necessário. E vou encontrar tudo que ele está escondendo. Porque homens que fazem o que ele fez sempre estão escondendo alguma coisa. Quanto tempo você precisa? Me dê uma semana. Uma semana e eu trago tudo que você precisa para destruí-lo. Assenti. Rafael apertou minha mão e saiu. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Mas eu aguentei. Porque agora eu tinha um propósito. Cada humilhação estava me dando munição. Estava me dando o direito de fazer o que eu precisava fazer. E então chegou o dia. O 7º dia. Rafael ligou para Dr. Daniel pedindo reunião urgente. Dr. Daniel veio até o asilo com uma equipe de seguranças e me tirou de lá. A recepcionista tentou protestar. Dr. Daniel jogou papéis em cima do balcão. Não existe responsável legal nenhum. Vocês mantiveram uma pessoa sã presa aqui ilegalmente. Vão responder por isso. A moça ficou branca. Saí daquele lugar com minha mala velha e entrei numa limusine blindada preta que estava esperando. Aquela com o brasão dourado da França e Almeida Holdings na porta. O motorista de terno abriu a porta para mim. Quando o carro começou a andar, olhei pela janela de trás e vi aquele prédio horrível ficando para trás. Acabou, Dr. Daniel disse. Agora começa a nossa parte. Fomos direto para um hotel 5 estrelas. Carmen já estava lá. Quando me viu, ela me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. Nunca mais. Eu prometo. Depois do banho mais longo da minha vida, sentei com Dr. Daniel e Rafael para ouvir o que tinham descoberto. Rafael tinha seguido Marcelo durante 7 dias. Fotografou encontros, gravou conversas, investigou movimentações financeiras e descobriu coisas que eu jamais imaginaria. No 2º dia depois de me trancar no asilo, Marcelo se encontrou com um corretor de imóveis numa cafeteria do Itaim. Rafael fotografou os dois analisando a escritura da minha casa. Escutou Marcelo dizendo: "Minha mãe está internada. Eu preciso vender essa casa rápido. Quanto você consegue por ela?" O corretor examinou e disse: "Consigo fácil 2,5 milhões, talvez até 3. Marcelo sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Rafael instalou escutas no carro de Marcelo. Gravou conversas dele com Michele, planejando a vida nova. Michele já estava escolhendo móveis, já tinha visitado apartamentos maiores, já estava planejando viagem para Paris. Com o meu dinheiro. Mas Rafael descobriu mais. Muito mais. Marcelo estava desviando dinheiro dos clientes do escritório onde trabalhava. Pequenas quantias que somavam quase 150 mil reais nos últimos 8 meses. E tinha mais. Marcelo tinha dívidas. Muitas dívidas. 400 mil reais com agiotas. Ele tinha perdido tudo em apostas esportivas online. Estava desesperado. Os agiotas estavam cobrando, ameaçando. Foi por isso que ele decidiu me trancar naquele asilo. Ele precisava de dinheiro rápido. E a solução mais fácil era roubar minha casa. Dr. Daniel terminou de explicar. "Débora, eu tenho tudo documentado. Todas as provas. Posso entrar com representação criminal amanhã mesmo." Eu respirei fundo. Ainda não. Tem uma coisa que eu preciso fazer primeiro. Eu preciso olhar nos olhos dele. Preciso que ele saiba quem eu realmente sou. Na manhã seguinte, liguei para Marcelo. Ele atendeu no 3º toque. Sua voz estava tensa. "Mãe, onde você está? O asilo me ligou dizendo que você saiu." "Eu estou em casa, Marcelo. E se você quiser conversar, é só vir aqui. Eu vou aí agora. Você não tem noção do que fez." Desliguei. Olhei para Carmen. "Ele vem vindo. 15 minutos. Carmen segurou minha mão. "Você está pronta?" Olhei para a pasta preta em cima da mesa. A pasta que Dr. Daniel tinha preparado com todas as provas. "Estou pronta." Quando ouvi o carro dele parando, meu coração disparou. A campainha tocou insistentemente. Respirei fundo. Abri. Marcelo entrou como um furacão. Estava vermelho, suando. "Você é louca. Como você teve coragem de sair daquele lugar? Eu sou seu responsável." Eu não disse nada. Só olhei para ele. Ele continuou gritando. "Eu vou te levar de volta agora. Dessa vez eu vou te colocar num lugar de onde você nunca vai sair." Foi quando ele olhou pela janela e viu a limusine. Ele travou. Ficou olhando pela janela, boca aberta. Aquela limusine preta enorme, blindada, reluzente, com um motorista de terno ao lado. E na porta,
brilhando sob o sol, o brasão dourado da França e Almeida Holdings. Marcelo caminhou até a janela como se estivesse hipnotizado. Colocou a mão no vidro. Toda a cor sumiu do rosto dele. As mãos dele começaram a tremer. Ele virou para mim devagar. A voz dele saiu num sussurro rouco. Que carro é esse? Respirei fundo e olhei nos olhos do meu filho. É o meu carro, Marcelo, da minha empresa, França e Almeida Holdings. Senta. Você vai querer estar sentado para o que vem agora. Mas antes de eu te contar como eu me vinguei dele, me diz uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, trancada naquele asilo horrível pelo seu próprio filho, você perdoaria ou iria até as últimas consequências? Comenta aqui embaixo o que você faria. Respirei fundo e olhei nos olhos do meu filho. É o meu carro, Marcelo, da minha empresa, França e Almeida Holdings. Senta. Você vai querer estar sentado para o que vem agora. Ele não se moveu. Ficou ali parado, olhando para mim como se eu fosse uma desconhecida. Michele chegou logo depois, batendo na porta com força, gritando o nome dele. Quando entrou e viu a cena, sua expressão mudou de arrogância para confusão total. O que está acontecendo aqui? Sentem, eu disse. Minha voz estava calma, firme. Os dois, agora. Marcelo obedeceu como se estivesse em transe. Sentou no sofá devagar, sem tirar os olhos de mim. Michele hesitou, mas sentou ao lado dele, os braços cruzados. Fui até a estante e peguei a pasta preta que Dr. Daniel tinha preparado. Coloquei em cima da mesa de centro com um baque seco que ecoou pela sala. Vocês acham que me conhecem? Eu comecei. Acham que sabem tudo sobre mim. A velhinha simples que mora numa casa antiga, que dirige um carro velho, que vive de uma pensãozinha. Vocês não sabem nada. Abri a pasta devagar. Tirei o primeiro documento. O contrato social da França e Almeida Holdings. Coloquei na mesa. Seu pai não era apenas um advogado tributarista, Marcelo. Ele era sócio de uma holding que administra 13 negócios diferentes. Quando ele morreu, ele me deixou 63% das ações. Peguei a lista de participações societárias. Li em voz alta, devagar. Farmácia Santana, 82 lojas. Shopping Araguaia, Shopping Jardim Azul. Distribuidora Almeida, com faturamento anual de 120 milhões de reais. Pausei. E eu sou a maior acionista de tudo isso. Michele pegou o documento com mãos trêmulas. Seus olhos percorriam as palavras sem acreditar. Isso não pode ser verdade. Tirei os extratos bancários. 3 meses de movimentação. Coloquei na mesa um por um. 380 mil reais. Todo mês. Há 10 anos. Essa é a minha distribuição de dividendos mensal. Empurrei os papéis na direção deles. Pode conferir. Banco, agência, conta, tudo está aí. Marcelo pegou os extratos. Suas mãos tremiam tanto que os papéis balançavam. Ele olhou os números. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A cor do rosto dele passou de branco para cinza. Gotas de suor escorreram pela testa dele. Mãe, a voz dele saiu quebrada. Todo esse tempo eu tive dinheiro, Marcelo. Muito dinheiro. E você nunca quis saber. Nunca perguntou sobre os negócios do seu pai. Minha voz estava controlada. Você achou que eu era uma velha pobre e indefesa. Achou que podia me descartar, me trancar num asilo horrível, roubar minha casa, e ninguém ia fazer nada. Michele soltou os papéis e se levantou. Seu rosto estava vermelho. Marcelo, você me disse que sua mãe não tinha nada. Você me garantiu. Marcelo não respondeu. Estava olhando fixo para os extratos. Ainda tem mais, eu disse. Minha voz estava fria agora. Porque vocês não foram apenas cruéis. Vocês foram burros. Burros o suficiente para deixar rastros. Tirei as fotos da pasta. Uma por uma. A primeira. Marcelo na cafeteria do Itaim, com o corretor de imóveis, analisando a escritura da minha casa. Isso foi tirado 3 dias depois de você me trancar no asilo. Segunda foto. Michele numa loja de móveis, apontando para uma sala de jantar caríssima, sorrindo. Essa é você escolhendo os móveis que ia comprar com o dinheiro da venda da minha casa. Michele ficou branca. Como você, eu contratei um investigador, ex-policial federal, muito competente. Ele seguiu vocês durante 1 semana inteira. Tirei os prints das mensagens. Conversas entre Marcelo e Michele. Li em voz alta. Daqui a 2 semanas a gente se livra dela de vez.
A velha vai apodrecer naquele asilo e a gente vai viver do jeito que sempre merecemos. Olhei para Marcelo. Essa é você falando, meu filho. Marcelo começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto, soluços sacudindo os ombros. Mãe, eu não quis dizer. As coisas saíram do controle. Eu estava desesperado. Desesperado? Minha voz saiu mais alta. Então deixa eu te contar o que é desespero de verdade, Marcelo. Tirei mais documentos. O investigador não parou nas fotos. Descobriu coisas fascinantes. Coloquei os extratos bancários dele na mesa. Marcado em vermelho, dezenas de transferências suspeitas. Você está desviando o dinheiro dos seus clientes. Pequenas quantias que você acha que ninguém vai notar. No total, R$150 mil nos últimos 8 meses. O choro dele parou de repente. Michele virou para ele com os olhos arregalados. Você está roubando seus clientes? Marcelo, você vai ser preso. Você vai perder sua licença. E tem mais. Você deve R$400 mil para agiotas. Apostas esportivas online. Você viciou em apostas, Marcelo. Perdeu tudo. E quando viu que não tinha como pagar, decidiu que a solução mais fácil era me roubar. Silêncio total. Marcelo estava destruído. Michele em choque. Carmen, quieta numa poltrona no canto, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi por isso, eu sussurrei. Foi por causa de dívidas de jogo que você me jogou naquele lugar horrível. Que você inventou que eu estava com demência. Tudo por causa de apostas. Marcelo levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto molhado. Mãe, eles iam me matar. Os agiotas. Ameaçaram minha família, ameaçaram o Pedro. Eu não tive escolha. Você tinha escolha. Você podia ter vindo até mim. Podia ter me contado a verdade. Podia ter pedido ajuda. Eu sou sua mãe, Marcelo. Eu sempre te ajudei. Sempre. Mas você preferiu me destruir. Michele pegou a bolsa. Levantou de repente, olhando para Marcelo com nojo e medo. Eu não vou afundar com você. Eu não sabia de nada disso. Eu não sabia que você estava roubando, que estava devendo para criminosos. Ela olhou para mim. Pela primeira vez, vi algo parecido com respeito nos olhos dela. Eu não sabia que a senhora... Me desculpa. Ela saiu. A porta bateu atrás dela. Marcelo ficou ali, sozinho no sofá, destruído. Soluçava como uma criança. Mãe, por favor. Eu sei que errei, mas eu sou seu filho. Você não pode fazer isso comigo. Por favor, me dá uma chance. Olhei para aquele homem. Aquele estranho que tinha o rosto do meu filho. Você tem 24 horas. Você vai devolver a cópia da chave da minha casa. Você nunca mais vai pisar aqui. E você vai se preparar, Marcelo. Porque, doutor, Daniel já entrou com representação criminal contra você. Sequestro, falsificação de documentos, tentativa de golpe. Você vai responder por tudo. Ele levantou cambaleando. Tentou falar, mas só saíram soluços. Caminhou até a porta tropeçando. Antes de sair, olhou para mim uma última vez. Você é minha mãe. Como você pode fazer isso comigo? Eu sou sua mãe, mas você não é mais meu filho. A porta fechou. O silêncio ficou pesado. Minhas pernas fraquejaram. Sentei no sofá e desmoronei. Carmen correu até mim, me abraçou e nós duas choramos. Você fez o que tinha que fazer, Carmen sussurrou. Você foi forte, você se defendeu, mas eu não me sentia forte. Me sentia destruída, porque mesmo sabendo que Marcelo merecia, ele ainda era meu filho. E uma parte de mim morreu naquele dia. Achei que tinha acabado. Achei que Marcelo ia aceitar a derrota e desaparecer. Mas eu tinha subestimado o desespero dele. 3 semanas depois, recebi uma notificação judicial. Marcelo estava me processando por interdição. Alegava que eu sofria de demência senil, que não tinha capacidade para administrar meu patrimônio, que ele precisava ser nomeado meu curador para me proteger. O processo vinha com um laudo médico assinado por um psiquiatra. O laudo dizia que eu tinha sido examinada e apresentava sinais claros de Alzheimer avançado. Fiquei apavorada. Liguei para Dr. Daniel em pânico. Ele me acalmou, disse que aquilo era desespero, mas sua voz estava tensa. Se aquele processo avançasse, Marcelo poderia controlar tudo que era meu. Poderia me trancar de novo, dessa vez legalmente. Dr. Daniel agiu rápido. Contratou 3 médicos diferentes para me examinar. Psiquiatras renomados, neurologistas e geriatras. Todos atestaram que eu estava em perfeitas condições mentais. Mas não era suficiente. Precisávamos provar que o laudo de Marcelo era falso.
Rafael investigou o psiquiatra que assinou o documento, Dr. Henrique Novaes. Descobriu que o homem tinha consultório numa clínica suspeita. Já tinha sido investigado pelo Conselho Regional de Medicina por emitir laudos sem examinar pacientes. Rafael instalou escutas no consultório com autorização judicial. Não demorou. 4 dias depois, Marcelo ligou para o consultório. Rafael gravou tudo. A voz de Marcelo estava desesperada. Doutor, minha mãe contratou médicos para contestar o laudo. A gente precisa reforçar o documento. A voz do psiquiatra era calma. Senhor Marcelo, como eu expliquei, o laudo é baseado nas informações que você me passou. Eu não examinei sua mãe pessoalmente. Isso é um problema. Mas você disse que não tinha problema. Você aceitou os 50 mil reais. Você assinou. Silêncio. Então, eu vou precisar de mais dinheiro se você quer que eu mantenha esse laudo. Quanto? Mais 50 mil. Você é louco. Eu não tenho. Então eu sugiro que você retire o laudo. Porque se isso chegar no CRM, eu vou dizer que você me pressionou, que você ofereceu propina. Eu não vou perder minha licença por sua causa. A ligação terminou. Rafael tinha tudo gravado. Cada palavra. Cada admissão. Dr. Daniel preparou um novo dossiê. Adicionou as gravações. Os laudos verdadeiros dos 3 médicos. O histórico disciplinar do Dr. Novaes. Tudo o que já tínhamos antes. As provas da internação ilegal. Os desvios de dinheiro. As dívidas com agiotas. Mas Rafael tinha descoberto mais. Muito mais. E o que ele encontrou ia mudar tudo. Rafael tinha continuado investigando as movimentações financeiras de Marcelo. Algo não batia. As quantias eram grandes demais para serem apenas apostas. Tinha algo maior. Ele rastreou empresas fantasmas que Marcelo tinha criado. 5 empresas, todas registradas em endereços falsos. Nomes bonitos para negócios que não existiam. Rafael descobriu que Marcelo estava operando um esquema de lavagem de dinheiro. Recebia valores de empresários que sonegavam impostos. O dinheiro entrava sujo nas empresas fantasmas. Marcelo criava contratos falsos de prestação de serviço. Emitia notas fiscais frias. Transferia o dinheiro para outras contas. Limpava tudo. E ficava com 10% de comissão. Nos últimos 2 anos, Marcelo tinha movimentado quase 3 milhões de reais dessa forma. Rafael apresentou tudo para Dr. Daniel. Os dois ficaram horas analisando documentos, montando o quebra-cabeça. Quando terminaram, Dr. Daniel me ligou. Sua voz estava sombria. Débora, você precisa sentar para ouvir isso. Ele veio até minha casa e me contou tudo. Cada detalhe, cada transação, cada empresa fantasma, cada milhão lavado. Quando terminou, eu não conseguia respirar direito. A Receita Federal já está investigando algumas dessas empresas, Dr. Daniel explicou. Mas ainda não chegaram no Marcelo. Se a gente entregar isso agora, junto com tudo o mais, o Marcelo não vai pegar alguns anos. Ele vai pegar 1 década ou mais. Olhei para Carmen, que estava ao meu lado segurando minha mão. Ela tinha lágrimas nos olhos. Débora, ele é seu filho. Eu sei o quanto isso dói. Mas ele fez escolhas. Escolhas terríveis. E agora ele precisa pagar. Eu sei, mas isso vai destruir ele completamente. Ele tentou acabar com a sua. Dr. Daniel disse suavemente. Ele te trancou num asilo. Te tratou como lixo. Tentou te roubar. Forjou documentos médicos. E agora está tentando te interditar para continuar te roubando. Débora, ele não vai parar. Nunca. A não ser que a gente o faça parar. Fechei os olhos. Respirei fundo. Quando abri os olhos, eu sabia o que tinha que fazer. Então entrega tudo. Para a polícia. Para a Receita. Para o Ministério Público. Eu não vou mais proteger ele. Dr. Daniel assentiu. A audiência de interdição é daqui a 2 semanas. Vou apresentar tudo lá. Na frente do juiz. Na frente de todo mundo. O Marcelo vai cair e não vai levantar nunca mais. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Eu sabia o que estava por vir. Sabia que ia acabar com meu filho. E mesmo sabendo que ele merecia, a dor era insuportável. Carmen não saiu do meu lado. Dr. Daniel vinha todos os dias com atualizações. Rafael continuava investigando, encontrando mais provas. E então aconteceu algo que me partiu o coração em milhões de pedaços. Era um sábado de tarde. Eu estava no quintal quando ouvi a campainha. Fui atender e quase caí quando vi quem estava na porta. Pedro, meu neto, 8 anos, sozinho.
Vovó! Ele gritou e se jogou nos meus braços, chorando desesperadamente. Abracei meu neto com força. Pedro! Meu amor! O que você está fazendo aqui? Como você chegou aqui? Eu fugi, vovó. Peguei dinheiro do cofrinho e vim de ônibus. O papai disse que você está doente. Disse que você não lembra mais de mim. Disse que eu não posso te ver porque você é perigosa. Mas eu não acreditei. Você lembra de mim, né, vovó? Ajoelhei na frente dele. Segurei o rostinho dele. Olhei nos olhinhos castanhos dele. Eu lembro de você, meu amor. Eu lembro de tudo. Do seu aniversário, das suas comidas favoritas, das histórias que eu conto. Eu lembro de cada segundo. Seu pai está mentindo. Pedro chorou mais forte. Eu sabia que ele estava mentindo. Levei Pedro para dentro. Dei leite com chocolate. Carmen fez sanduíche. Ficamos 3 horas conversando, rindo, Pedro me contando sobre a escola, os amigos. Foram as 3 horas mais preciosas em meses. Mas então Michele chegou. Bateu na porta com força, gritando o nome de Pedro, transtornada. Quando entrou, pegou Pedro pela mão. Você não pode fugir assim. Você quase me matou de susto. Mamãe, eu só queria ver a vovó. O papai disse que ela estava doente, mas é mentira. Michele olhou para mim. E pela primeira vez vi algo diferente nos olhos dela. Não era desprezo. Era medo. E talvez vergonha. Ele está usando o Pedro, ela disse baixo. Está dizendo para ele que você está louca, que é perigosa. Eu não queria que chegasse tão longe. Então por que você deixou? Porque eu tinha medo dele. Ainda tenho. Ele mudou, Débora. Está desesperado, agressivo. Bebe demais, grita comigo, com o Pedro. Eu estou juntando dinheiro para sair, para pedir divórcio. Olhei para aquela mulher que eu tinha odiado e senti pena. Cuida bem do meu neto. É tudo que eu peço. Eu vou cuidar. Eu prometo. Ela segurou a mão de Pedro. Vem, filho. Eu posso voltar para ver a vovó? Michele olhou para mim. Eu assenti. Ela suspirou. Pode. Quando tudo isso terminar, você pode ver sua avó sempre que quiser. Eles saíram. Fechei a porta e desmoronei, chorando. Carmen me levantou, me abraçou. Eu não sei se consigo fazer isso. Não sei se consigo destruir o pai do meu neto. O Marcelo já não é pai, Carmen disse suavemente. Ele assusta a própria esposa. Assusta o próprio filho. Débora, o Pedro vai ficar melhor sem ele. Eu sabia que ela estava certa. Agora chegou o momento da verdade. Rafael tinha continuado investigando as movimentações financeiras estranhas de Marcelo, mesmo depois do primeiro dossiê. Algo não batia. As quantias eram grandes demais para serem apenas apostas ou desvios pequenos de clientes. Tinha algo maior acontecendo. Ele rastreou as empresas fantasmas que Marcelo tinha criado. 5 empresas, todas registradas em endereços falsos. Todas com CNPJs ativos, mas sem funcionamento real. Empresas de consultoria, de assessoria empresarial, de gestão financeira. Nomes bonitos para negócios que não existiam. Rafael descobriu que Marcelo estava operando um esquema de lavagem de dinheiro. Ele recebia valores de empresários que sonegavam impostos. O dinheiro entrava sujo nas empresas fantasmas. Marcelo, então, criava contratos falsos de prestação de serviço, emitia notas fiscais frias, transferia o dinheiro para outras contas, limpava tudo e ficava com 10% de comissão. Nos últimos 2 anos, Marcelo tinha movimentado quase 3 milhões de reais dessa forma. 3 milhões. Meu filho estava envolvido em lavagem de dinheiro em larga escala e eu não tinha ideia. Rafael apresentou tudo isso para Dr. Daniel. Os dois ficaram horas analisando documentos, traçando conexões, montando o quebra-cabeça completo. Quando terminaram, Dr. Daniel me ligou. Sua voz estava sombria. Débora, você precisa sentar para ouvir isso. Ele veio até minha casa e me contou tudo. Cada detalhe, cada transação, cada empresa fantasma, cada milhão lavado. Quando terminou, eu não conseguia respirar direito. A Receita Federal já está investigando algumas dessas empresas, Dr. Daniel explicou. Mas eles ainda não chegaram no Marcelo. Se a gente entregar isso para eles agora, junto com tudo o mais que temos, o Marcelo não vai pegar alguns anos. Ele vai pegar 1 década ou mais. Olhei para Carmen, que estava sentada ao meu lado segurando minha mão. Ela tinha lágrimas nos olhos. Débora, ele é seu filho. Eu sei o quanto isso dói. Mas ele fez escolhas. Escolhas terríveis. E agora ele precisa pagar por elas. Eu sei. Eu sussurrei.
Eu sei que ele precisa pagar, mas isso vai destruir ele completamente. Vai acabar com a vida dele. Ele tentou acabar com a sua, Dr. Daniel disse suavemente. Ele te trancou num asilo, te tratou como lixo, tentou te roubar, forjou documentos médicos e agora está tentando te interditar para poder continuar te roubando. Débora, ele não vai parar. Nunca, a não ser que a gente o faça parar. Fechei os olhos. Respirei fundo. Quando abri os olhos de novo, eu sabia o que tinha que fazer. Então entrega tudo. Para a polícia, para a Receita, para o Ministério Público, para quem precisar receber. Eu não vou mais proteger ele. Dr. Daniel assentiu. A audiência de interdição é daqui a 2 semanas. Vou apresentar tudo lá, na frente do juiz, na frente de todo mundo. O Marcelo vai cair e não vai levantar nunca mais. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Eu sabia o que estava por vir. Sabia que ia acabar com meu filho. E mesmo sabendo que ele merecia, mesmo sabendo que ele tinha feito coisas horríveis, a dor era insuportável. Carmen não saiu do meu lado. Dr. Daniel vinha todos os dias trazer atualizações. Rafael continuava investigando, encontrando mais provas, construindo um caso cada vez mais forte. E então aconteceu algo que me partiu o coração em milhões de pedaços. Era um sábado de tarde. Eu estava no quintal regando as plantas quando ouvi a campainha. Fui atender e quase caí quando vi quem estava na porta. Pedro, meu neto, 8 anos, sozinho. Vovó! Ele gritou e se jogou nos meus braços, chorando desesperadamente. Abracei meu neto com tanta força que achei que ia sufocar ele. Pedro, meu amor, o que você está fazendo aqui? Como você chegou aqui? Eu fugi, vovó. Peguei dinheiro do cofrinho e vim de ônibus. O papai disse que você está doente. Disse que você não lembra mais de mim. Disse que eu não posso te ver nunca mais porque você é perigosa. Mas eu não acreditei. Você lembra de mim, né, vovó? Você não esqueceu de mim? Ajoelhei na frente dele. Segurei o rostinho dele com as 2 mãos. Olhei nos olhinhos castanhos dele, que eram iguaizinhos aos do avô que ele nunca conheceu. Eu lembro de você, meu amor. Eu lembro de tudo. Do seu aniversário, das suas comidas favoritas, das histórias que eu conto para você dormir. Eu lembro de cada segundo que a gente passou junto. Seu pai está mentindo. Ele está mentindo sobre muitas coisas. Pedro chorou mais forte. Eu sabia que ele estava mentindo. O papai só mente agora, vovó. Ele mente para todo mundo, para a mamãe, para mim, para todo mundo. E ele grita muito. Ele quebrou coisas. A mamãe fica com medo dele. Levei Pedro para dentro. Dei leite com chocolate para ele. Carmen fez sanduíche. Ficamos às 3 horas conversando, rindo, Pedro me contando sobre a escola, sobre os amigos, sobre os desenhos que ele gosta. Foram as 3 horas mais preciosas que tive em meses. Mas então Michele chegou. Ela bateu na porta com força, gritando o nome de Pedro, transtornada. Quando abri, ela entrou como um furacão, pegou Pedro pela mão. Você não pode fugir assim. Você quase me matou de susto. Eu achei que tinha acontecido algo horrível com você. Mamãe, eu só queria ver a vovó. O papai disse que ela estava doente, mas é mentira. A vovó está bem. O papai que está mentindo. Michele olhou para mim. E pela primeira vez desde que eu conheci aquela mulher, vi algo diferente nos olhos dela. Não era desprezo, não era arrogância, era medo e talvez um pouco de vergonha. Ele está usando o Pedro, ela disse baixo, como se não quisesse que o menino ouvisse. Está dizendo para ele que você está louca, que é perigosa, que não reconhece ninguém. Eu não queria que chegasse tão longe assim. Então, por que você deixou? Eu perguntei. Minha voz estava cansada, sem raiva, só cansada, porque eu tinha medo dele. Ainda tenho. Ele mudou, Débora. Nos últimos meses ele mudou completamente. Está desesperado, agressivo, bebe demais, grita comigo, com o Pedro. Eu estou juntando dinheiro para sair, para pedir divórcio, mas ainda não tenho o suficiente para um advogado bom. Olhei para aquela mulher que eu tinha odiado por tanto tempo e senti pena dela. Cuida bem do meu neto. É tudo que eu peço. Eu vou cuidar. Eu prometo. Ela segurou a mão de Pedro. Vem, filho. A gente precisa ir. Eu posso voltar para ver a vovó? Pedro perguntou com aqueles olhos enormes cheios de esperança. Michele olhou para mim. Eu assenti. Ela suspirou. Pode. Quando tudo isso terminar, você pode ver sua avó sempre que quiser. Eles saíram.
Fechei a porta e desmoronei no chão, chorando. Carmen me levantou, me levou até o sofá, me abraçou, enquanto eu soluçava. Eu não sei se consigo fazer isso. Eu chorei. Eu não sei se consigo destruir o pai do meu neto, deixar o Pedro sem pai. O Marcelo já não é pai, Carmen disse suavemente. Ele assusta a própria esposa, assusta o próprio filho, mente para eles, usa eles. Débora, o Pedro vai ficar melhor sem ele. E você sabe disso. Eu sabia. No fundo do meu coração, eu sabia que ela estava certa. Chegou o dia da audiência. Acordei às 5 da manhã, incapaz de dormir. Vesti meu melhor conjunto. Carmen penteou meu cabelo. Dr. Daniel chegou às 8 com uma equipe de 3 advogados. No carro a caminho do fórum, Dr. Daniel repassou tudo comigo. Débora, você vai subir ao estande para depor. Vai responder perguntas. O advogado do Marcelo vai tentar te confundir, te fazer parecer instável. Mas você só precisa ser você mesma, responder com calma, mostrar que está perfeitamente lúcida. E se eu travar? E se eu não conseguir falar? Você vai conseguir. Eu conheço você há 23 anos, Débora. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você vai conseguir. Chegamos ao fórum às 9h30. A audiência estava marcada para as 10. Quando entramos na sala, Marcelo já estava lá com o advogado dele. Um homem alto, de terno caro, cara de poucos amigos. Marcelo olhou para mim. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Vi desespero ali. E ódio. E algo mais que não consegui identificar. Laura estava lá também. A primeira esposa de Marcelo. Ela tinha vindo como testemunha. Quando me viu, ela veio até mim e me abraçou. Você vai vencer isso, ela sussurrou. Eu vou te ajudar. O juiz entrou. Todo mundo levantou. A audiência começou. O advogado de Marcelo começou apresentando o caso. Falou sobre minha suposta demência, sobre minha incapacidade de administrar meus bens, sobre o perigo que eu representava para mim mesma. Apresentou o laudo do Dr. Novaes, lendo trechos em voz alta. A periciada apresenta sinais claros de demência do tipo Alzheimer, perda significativa de memória recente, confusão temporal e espacial, incapacidade de realizar tarefas complexas, risco elevado para si e para terceiros. O juiz ouvia em silêncio, fazendo anotações. Então foi a nossa vez. Doutor. Daniel levantou e começou a demolir tudo. Excelência, o que acabamos de ouvir é uma completa fabricação. A senhora Débora nunca foi examinada pelo Dr. Henrique Novaes. Este laudo é falso, e eu vou provar. Ele apresentou os 3 laudos verdadeiros. Dr. Alberto Mendes, Doutora Fernanda Costa, Dr. Paulo Almeida, médicos renomados, respeitados, com décadas de experiência, todos atestando que eu estava em perfeitas condições mentais. O juiz pegou os laudos, leu com atenção. Seu rosto estava fechado. Mais a mais, Excelência, Dr. Daniel continuou. Nós temos provas de que o requerente ofereceu propina ao Dr. Novaes para que ele assinasse um laudo falso sem examinar a paciente. Ele acionou o som. A gravação da conversa entre Marcelo e o psiquiatra começou a tocar na sala silenciosa. A voz de Marcelo saindo dos alto-falantes. Você aceitou os 50 mil reais. Você assinou o documento. A voz do médico. Eu não examinei sua mãe pessoalmente. Isso é um problema. A sala ficou completamente em silêncio. O único som era a gravação. Quando terminou, o juiz estava vermelho de raiva. Senhor Marcelo, o juiz disse, sua voz gelada. O senhor subornou um médico para assinar um laudo falso? O advogado de Marcelo levantou rápido. Excelência, essa gravação foi obtida ilegalmente. Não pode ser. Foi obtida com autorização judicial. Dr. Daniel interrompeu, apresentando o documento. Tudo foi feito dentro da lei. O juiz olhou para Marcelo com uma expressão que fez meu estômago revirar. Mesmo sabendo tudo que meu filho tinha feito, ver aquele olhar de absoluto desprezo direcionado a ele me doeu. Mas Dr. Daniel não tinha terminado, nem de longe. Excelência, há mais coisas que o tribunal precisa saber sobre o requerente. Ele começou a apresentar os outros documentos, um por um, metódico, impiedoso, as provas da internação ilegal, os documentos médicos falsos que Marcelo apresentou no asilo, as fotos dele planejando vender minha casa, os prints das mensagens entre ele e Michele, os desvios de dinheiro dos clientes do escritório, 150 mil reais, nomes, datas,
Valores exatos. As dívidas com agiotas. R$ 400.000 em apostas online. E então veio o golpe final. O dossiê sobre a lavagem de dinheiro. Dr. Daniel apresentou tudo. As 5 empresas fantasmas, os contratos falsos, as notas fiscais frias, as transferências suspeitas. Os R$ 3 milhões movimentados ilegalmente em 2 anos. A sala estava em silêncio absoluto. O advogado de Marcelo tinha a boca aberta, chocado. Aparentemente, nem ele sabia de tudo isso. Marcelo estava branco como papel, tremendo, suando. O juiz olhava os documentos com uma expressão de incredulidade crescente. Quando o Dr. Daniel terminou, o silêncio durou quase 1 minuto inteiro. Senhor Marcelo, o juiz finalmente disse, sua voz carregada de nojo. Em 30 anos de carreira, essa é uma das coisas mais repugnantes que já vi neste tribunal. Ele virou para mim. Senhora Débora, a senhora tem algo a declarar? Me levantei com pernas trêmulas. Sim, excelência. Eu quero dizer que sou uma mulher de 64 anos. Estou em perfeitas condições mentais e físicas. Administro uma holding com 13 negócios. Tomo minhas próprias decisões. E meu filho me trancou num asilo contra minha vontade porque queria roubar minha casa para pagar dívidas de jogo. Ele falsificou documentos, mentiu para médicos, subternou um psiquiatra. E agora está aqui fingindo que se preocupa comigo quando tudo que ele quer é controlar meu dinheiro. O juiz assentiu. Bateu o martelo. Pedido de interdição indeferido. A senhora Débora está plenamente capaz de responder por seus atos e administrar seu patrimônio. Quanto ao senhor Marcelo, determino que o Ministério Público investigue imediatamente todas as acusações apresentadas aqui hoje. Litigância de má-fé, falsidade ideológica, suborno, tentativa de fraude processual, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. O requerente está proibido de se aproximar da requerida sob pena de prisão em flagrante. Audiência encerrada. O martelo bateu de novo. Foi o som mais alto que eu já ouvi na vida. Saímos do tribunal. Lá fora, agentes da Polícia Federal estavam esperando. Eles tinham recebido cópia do dossiê. Estavam prontos. Vi Marcelo sendo levado sob custódia, as algemas brilhando ao sol. Ele olhou para mim uma última vez antes de ser colocado no carro. Não havia mais raiva naquele olhar. Não havia mais desespero. Só vazio. Como se algo dentro dele tivesse morrido. Carmen me abraçou. Laura segurou minha outra mão. Dr. Daniel disse: acabou, Débora. Você está livre. Ele nunca mais vai te machucar. Mas enquanto o carro da polícia levava meu filho embora, eu não me senti livre. Me senti destruída. Porque mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que ele merecia, eu ainda era mãe. E mães carregam a dor dos filhos, mesmo quando os filhos as destroem. Achei que quando o carro da Polícia Federal levasse Marcelo embora, tudo estaria terminado. Achei que finalmente poderia começar a reconstruir minha vida em paz. Mas eu tinha subestimado completamente o nível de desespero do meu filho. E pessoas desesperadas fazem coisas impensáveis. Os primeiros dias depois da audiência foram relativamente calmos. Marcelo ficou detido por 72 horas para interrogatório. A Polícia Federal e a Receita Federal trabalharam juntas investigando o esquema de lavagem de dinheiro. Os empresários envolvidos começaram a ser identificados. O escritório de advocacia onde Marcelo trabalhava o demitiu imediatamente e abriu sindicância interna sobre os desvios. Michele pediu divórcio 3 dias depois da audiência. Entrou com medida protetiva, conseguindo que Marcelo ficasse proibido de se aproximar dela e de Pedro até o processo criminal terminar. Ela me ligou para avisar. Sua voz estava cansada, quebrada. Débora, eu sei que você tem todos os motivos para me odiar. E você tem razão. Eu fui conivente com tudo. Mas eu quero que você saiba que estou saindo. Estou levando o Pedro para longe dele. E você pode ver seu neto sempre que quiser. Obrigada, Michele. Cuida bem do meu menino. Vou cuidar. Eu prometo. Dr. Daniel me atualizava todos os dias sobre as investigações. Marcelo tinha sido liberado, mas estava usando tornozeleira eletrônica. Tinha que se apresentar na delegacia 2 vezes por semana. Estava proibido de viajar. A OAB abriu processo disciplinar e o suspendeu por tempo indeterminado da advocacia. Ele não podia mais trabalhar. Não tinha mais renda. Ele está acabado, Dr. Daniel disse. Não tem mais como ele se recuperar disso. A condenação é questão de tempo. Comecei a sair mais de casa, a viver um pouco.
Carmen me convenceu a fazer uma viagem curta para o litoral. Passamos um fim de semana numa pousada bonita em Ubatuba. Caminhamos na praia, jantamos frutos do mar. Tentei não pensar em Marcelo. Tentei não pensar no que eu tinha feito com meu próprio filho, mas ele não deixava eu esquecer. 2 semanas depois da audiência, numa quarta-feira à noite, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Mãe, a voz de Marcelo estava diferente, rouca, desesperada. Mãe, você precisa me ouvir. Minha mão apertou o telefone. Marcelo, você está proibido de entrar em contato comigo. Se você ligar de novo, eu vou... Eles vão me matar, mãe. Os agiotas. Eles disseram que se eu não pagar até sexta-feira, eles vão me matar. E não vão matar só eu. Vão atrás de Michele, do Pedro. Eles sabem onde eles moram. Eles mandaram fotos do Pedro saindo da escola. Meu sangue gelou. O quê? Marcelo, você está mentindo. Você está inventando isso para... Eu não estou mentindo. Eu juro por Deus que não estou mentindo. Eles mandaram mensagem hoje de manhã, fotos do Pedro no portão da escola, com a legenda Menino Bonito. Mãe, eu preciso de 400 mil reais até sexta. Senão eu perco tudo. Eu perco meu filho. Minha cabeça girava. Marcelo, eu não vou te dar dinheiro. Você já tentou me destruir uma vez. Você acha que eu vou cair de novo? Mãe, eles vão matar meu filho. Ele estava gritando agora, chorando. Você pode me odiar. Você tem todo o direito de me odiar. Mas o Pedro não tem culpa de nada. Por favor, eu imploro. Salva meu filho. Desliguei tremendo. Liguei imediatamente para Michele. Michele, o Marcelo me ligou dizendo que agiotas estão ameaçando o Pedro. Você recebeu alguma ameaça? Silêncio do outro lado. Então, recebi, esta manhã, fotos do Pedro saindo da escola. Com mensagens horríveis. Débora, eu estou apavorada. Já fui na polícia, mas eles disseram que não podem fazer nada sem provas concretas. Eu tirei o Pedro da escola. Estamos escondidas na casa da minha mãe. Meu mundo desmoronou. Não era mentira. Era real. Liguei para Dr. Daniel em pânico. Ele veio até minha casa imediatamente. Trouxe Rafael junto. Rafael, você consegue descobrir quem são esses agiotas? Eu perguntei. Posso tentar. Mas, Débora, esses caras não brincam. Se eles estão ameaçando a criança, eles são perigosos de verdade. Eu não me importo com o Marcelo, eu disse, minha voz firme, apesar do medo. Mas meu neto não vai pagar pelos erros do pai. Você encontra esses homens, e eu pago a dívida. Mas quero garantias de que eles nunca mais vão ameaçar minha família. Rafael assentiu. Vou precisar de 48 horas. Você tem 24. Rafael trabalhou a noite toda. Rastreou as mensagens enviadas para Michele. Conseguiu identificar o número. Descobriu que era de um homem chamado Gilberto Ramos, conhecido nas ruas como Gil da Moto, agiota que operava na Zona Norte. Tinha antecedentes por extorsão e ameaça. Perigoso. Rafael conseguiu marcar um encontro. Disse que representava uma cliente que queria quitar a dívida de Marcelo. Gil aceitou encontrar numa lanchonete na Brasilândia. Dr. Daniel não queria que eu fosse. Débora, deixa eu resolver isso. Você não precisa se expor assim. Eu vou, eu disse. Eu preciso olhar nos olhos desse homem. Preciso ter certeza de que ele vai deixar meu neto em paz. Fomos eu, Dr. Daniel e Rafael. Levamos 2 seguranças da holding também. Chegamos na lanchonete às 3 da tarde de uma quinta-feira. O lugar estava quase vazio. Gil estava sentado numa mesa no fundo. Um homem grande, tatuado, com cara de poucos amigos. Tinha 2 capangas com ele. Sentei na frente dele. Coloquei uma pasta em cima da mesa. Você está ameaçando meu neto. Uma criança de 8 anos. Isso para. Gil sorriu. Um sorriso sem humor. A senhora é a mãe do Marcelo? Ele falou de você. Disse que você era rica, que tinha grana para pagar a dívida dele, mas não queria. A dívida é dele, não minha. Mas meu neto não tem nada a ver com isso. O problema, senhora, Gil se inclinou para a frente, é que seu filho me deve 400 mil reais há 4 meses. Com juros, já são 520 mil. E ele não tem como pagar. Está desempregado, processado, acabado. Então, eu vou cobrar de onde eu puder. Abri a pasta. Tirei um envelope grosso. 50 mil reais em dinheiro. Coloquei na mesa. Aqui está o pagamento. 520 mil, mas tem condições. Gil pegou o envelope, abriu, contou rapidamente. Seus olhos brilharam. Estou ouvindo. Você nunca mais se aproxima do meu neto.
Nunca mais manda mensagem. Nunca mais ameaça. A dívida de Marcelo com você termina aqui. E se você ou qualquer pessoa ligada a você tocar num fio de cabelo daquela criança, eu uso todos os recursos que tenho para te destruir. Eu conheço pessoas muito mais perigosas que você. Gil me olhou por um longo momento. Então sorriu de novo. A senhora tem coragem. Gosto disso. Está bem. A dívida está quitada. O menino está seguro. Mas seu filho continua me devendo respeito. Se eu ver ele na rua, a conversa vai ser outra. Meu filho não é problema meu, eu disse friamente. Só não encosta no meu neto. Saímos da lanchonete. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia andar. Dr. Daniel me segurou pelo braço. Você foi incrível, mas nunca mais faz isso. Liguei para Michele. A dívida está paga, Pedro está seguro. Mas vocês ficam na casa da sua mãe mais algumas semanas, até a gente ter certeza. Débora, você pagou? Você pagou a dívida do Marcelo? Eu paguei pela segurança do meu neto, não pelo Marcelo. Achei que finalmente, tinha acabado. Que agora sim eu podia respirar. Mas então Marcelo fez algo que eu nunca imaginei que ele fosse capaz. 3 dias depois de eu pagar a dívida, recebi uma ligação de Dr. Daniel. Sua voz estava tensa de uma forma que me assustou. Débora, o Marcelo entrou com uma ação contra você. Ele está te processando por abandono de incapaz. Está alegando que você é obrigada a sustentá-lo porque ele é seu filho e está em situação de vulnerabilidade. Está pedindo pensão alimentícia de R$50 mil por mês. Fiquei em silêncio por um longo momento. Então comecei a rir. Uma risada histérica, sem humor. Ele está brincando. Ele só pode estar brincando. Ele está falando sério. Já entrou com a ação. Tem audiência marcada para daqui a 15 dias. A risada morreu na minha garganta. Daniel, depois de tudo que ele fez, depois de me trancar num asilo, de tentar me roubar, de forjar documentos, de me processar por interdição, depois de tudo isso, ele tem a audácia de me processar pedindo dinheiro? Ele está desesperado, Débora. Perdeu tudo, não tem renda, não tem para onde ir e está usando a lei para tentar te extorquir. Então a gente vai para a audiência. E dessa vez eu vou acabar com ele de uma vez por todas. Passei os próximos 15 dias preparando minha defesa com o Dr. Daniel. Mas também fiz outra coisa. Pedi para Rafael investigar mais a fundo o esquema de lavagem de dinheiro. Pedi para ele encontrar tudo. Cada transação, cada empresário envolvido, cada centavo sujo que passou pelas mãos de Marcelo. E Rafael encontrou. Encontrou coisas que nem a Polícia Federal tinha descoberto ainda. Encontrou a opção nuclear que eu estava guardando para o momento certo. Marcelo não estava apenas lavando dinheiro para empresários que sonegavam impostos. Ele estava lavando dinheiro de um esquema maior. Um esquema de desvio de recursos públicos. Um grupo de funcionários corruptos de prefeituras do interior estava desviando verbas de obras públicas. E Marcelo limpava esse dinheiro através das empresas fantasmas dele. Ele tinha movimentado R$1.200.000 só desse esquema nos últimos 8 meses. Rafael conseguiu todos os documentos, todas as provas, gravações de conversas, extratos bancários, contratos falsos, tudo. Se você entregar isso para o Ministério Público, Rafael disse, o Marcelo não pega 6 anos. Ele pega 15, talvez 20, e vai arrastar mais umas 10 pessoas com ele. Olhei para aqueles documentos. Aquela era minha arma definitiva, minha garantia de que Marcelo nunca mais ia me incomodar. Mas usar isso significava destruir completamente a vida dele. Significava garantir que ele ia passar décadas na prisão. Guarda isso, eu disse para Rafael. Por enquanto guarda. Se eu precisar usar na audiência, eu uso. Chegou o dia da audiência de alimentos. Entrei naquela sala de tribunal de novo. Marcelo estava lá, mas estava diferente. Magro, barba por fazer, roupa amassada, olheiras profundas. Ele tinha envelhecido 10 anos em 3 semanas. Quando me viu, ele não desviou o olhar. Olhou direto para mim. E eu vi ódio puro naqueles olhos. O amor tinha acabado. O filho que eu conheci tinha morrido. Agora só restava um estranho cheio de raiva. O juiz abriu a audiência. O advogado de Marcelo começou a falar. Disse que meu filho estava em situação de miséria, que não tinha emprego, que estava respondendo processos e precisava de dinheiro para se defender, que eu, como mãe, tinha a obrigação legal de ajudá-lo. A requerida possui patrimônio de dezenas de milhões de reais.
R$ 50.000 por mês não representam nada para ela, mas para meu cliente representam a diferença entre sobreviver ou morrer na rua. Então foi nossa vez. Dr. Daniel se levantou e começou a falar com uma frieza que eu nunca tinha visto nele. Excelência, o requerente não está em situação de vulnerabilidade por azar ou por circunstâncias além do controle dele. Ele está nessa situação porque cometeu diversos delitos graves. Ele abriu uma pasta. Ele trancou a própria mãe num asilo contra a vontade dela. Falsificou documentos médicos. Tentou roubar a casa dela. Subternou um psiquiatra para conseguir um laudo falso. Desviou dinheiro de clientes. Apostou R$ 400.000 em jogos. Lavou quase R$ 3 milhões para criminosos. Ele pausou. Olhou para Marcelo. E agora, depois de tudo isso, ele tem a audácia de vir aqui pedir que a vítima dele o sustente. O juiz ouvia em silêncio, folheando os documentos que Dr. Daniel tinha apresentado. Mas há mais, Excelência, Dr. Daniel continuou, porque nós investigamos mais a fundo e descobrimos algo que nem a Polícia Federal sabe ainda. Ele colocou o dossiê novo em cima da mesa. O dossiê com as provas do desvio de recursos públicos. O requerente não lavava dinheiro apenas para empresários que sonegavam impostos. Ele lavava dinheiro desviado de obras públicas. Dinheiro que deveria ir para construir escolas, hospitais, creches. Dinheiro roubado do povo. R$ 1.200.000 nos últimos 8 meses. O silêncio na sala era ensurdecedor. O advogado de Marcelo ficou branco. Marcelo começou a tremer. E nós temos todas as provas, todas as transações, todas as conversas gravadas, todos os envolvidos identificados. Dr. Daniel virou para o juiz. Se Vossa Excelência achar que a senhora Débora tem alguma obrigação de sustentar esse homem depois de tudo que ele fez, nós vamos respeitar a decisão. Mas pedimos que esse novo dossiê seja imediatamente encaminhado ao Ministério Público para as devidas providências. O juiz pegou o dossiê, folheou devagar. Seu rosto foi ficando cada vez mais vermelho. Quando terminou, ele olhou para Marcelo com um desprezo absoluto. Senhor Marcelo, o senhor roubou dinheiro público, dinheiro que deveria ir para crianças, para doentes, para os mais necessitados, e agora vem aqui pedir pensão da mãe que o senhor tentou destruir? Ele bateu o martelo com força. Pedido negado. A senhora Débora não tem qualquer obrigação de sustentar o requerente. E determino que este dossiê seja imediatamente encaminhado ao Ministério Público Federal para investigação. Ele se virou para mim. Senhora Débora, a senhora está livre de qualquer obrigação em relação a esse homem. E eu, pessoalmente, peço desculpas pelo que a senhora passou. Saí daquela sala e não olhei para trás, mas ouvi. Ouvi Marcelo gritando meu nome, gritando que eu era monstro, que eu tinha destruído ele, que eu ia pagar por isso. Lá fora, agentes do Ministério Público já estavam esperando. Eles pegaram o dossiê, levaram Marcelo de novo. Dessa vez não ia ter liberdade provisória. Dessa vez ele ia ficar preso até o julgamento. Carmen me abraçou. Acabou de verdade agora. Acabou, Débora. E tinha acabado. Finalmente tinha acabado. Marcelo ficou preso preventivamente. A investigação do Ministério Público Federal foi rápida e devastadora. Em 3 semanas, eles tinham identificado todos os envolvidos no esquema de desvio de recursos públicos. 8 funcionários públicos, 3 empresários, todos foram presos. E todos apontaram Marcelo como o operador financeiro central do esquema. As acusações contra ele se multiplicaram. Lavagem de dinheiro, peculato, formação de quadrilha, corrupção ativa, falsidade ideológica, apropriação indébita. A lista parecia não ter fim. Dr. Daniel me mantinha informada de tudo. O Ministério Público está pedindo 22 anos de prisão. Com as agravantes, ele pode pegar até 30. 30 anos. Meu filho ia passar o resto da vida dele na prisão. Eu deveria sentir alívio. Deveria sentir justiça sendo feita. Mas tudo o que eu sentia era um vazio imenso no peito. Um buraco que nunca mais ia ser preenchido. Comecei terapia, 3 vezes por semana. Porque eu precisava entender como deixei as coisas chegarem tão longe, como fui tão cega em relação ao meu próprio filho, como relevei tantos sinais durante tantos anos. Você amava ele, minha terapeuta disse. E mães que amam sempre querem acreditar no melhor, mas amor não significa aceitar abuso.
Não significa se destruir para salvar quem não quer ser salvo. Carmen ficou comigo todos os dias. Me ajudou a reorganizar a casa, a voltar a viver, a encontrar pequenas alegrias nas coisas simples. Café da manhã no jardim, caminhadas no parque, visitas de Pedro nos fins de semana. Michele cumpriu a promessa. Todo sábado ela trazia Pedro para passar o dia comigo. Meu neto corria para meus braços rindo, me contando sobre a escola, os amigos, os desenhos novos. Ele nunca perguntava sobre o pai, e eu nunca oferecia informações. Mas um dia, depois de 3 meses, Pedro perguntou: Vovó, cadê o papai? Por que ele não vem me ver mais? Ajoelhei na frente dele. Segurei suas mãozinhas. Seu papai fez algumas coisas erradas, meu amor. Coisas muito sérias. E agora ele precisa pagar por essas coisas. Ele vai ficar longe por um tempo bem longo. Ele machucou você, né, vovó? A mamãe disse que ele foi mal com você. Lágrimas encheram meus olhos. Foi, meu amor. Ele foi muito mal comigo. Mas isso não é culpa sua. Nunca foi culpa sua. E eu sempre, sempre vou te amar. Pedro me abraçou forte. Eu também te amo, vovó. E eu não vou ser igual ao papai quando crescer. Eu prometo. Aquele abraço me curou um pouco. Me deu esperança de que nem tudo estava perdido. De que algo bom podia vir de tanta dor. O julgamento aconteceu 6 meses depois da prisão. Foi um circo midiático. Jornalistas na porta do fórum. Câmeras por todos os lados. O caso tinha virado notícia nacional. Advogado lavava milhões roubados de obras públicas e trancou a própria mãe em asilo para roubar sua casa. Eu não quis ir ao julgamento. Não conseguia. Mas Dr. Daniel foi. Me ligou assim que terminou. 25 anos de prisão. Ele vai cumprir pelo menos 21 antes de poder pedir progressão. 25 anos. Marcelo tinha 42. Quando saísse, teria 67. Uma vida inteira destruída. Como ele reagiu? Eu perguntei. Ele não reagiu. Ficou olhando para o nada quando a sentença foi lida. Como se já soubesse. Como se já tivesse aceitado. Desliguei o telefone e chorei. Chorei por horas. Pela mãe que tinha sido. Pelo filho que eu pensei que tinha. Por tudo que foi perdido e nunca mais ia voltar. Mas então, devagar, comecei a reconstruir. Comecei a participar mais ativamente da empresa. Ia às reuniões com o Dr. Daniel. Conhecia os gerentes, os funcionários, os negócios. Aprendi sobre farmácias, shoppings, distribuição. Descobri que gostava. Que era boa nisso. Que tinha herdado não apenas o dinheiro do meu marido, mas também o talento dele para negócios. Comecei a viajar. Fui para a Europa com Carmen. Paris, Roma, Barcelona. Lugares que eu sempre sonhei conhecer, mas nunca tive coragem. Jantamos em restaurantes caros. Ficamos em hotéis luxuosos. Compramos roupas bonitas. Vivemos. Laura, a primeira esposa de Marcelo, se tornou uma amiga verdadeira. Ela me visitava regularmente. Tomávamos chá juntas. Conversávamos sobre a vida. Sobre como Marcelo tinha machucado ambas. Sobre como estávamos nos curando. Ele sempre foi assim, Laura me contou um dia. Desde jovem, manipulador, cruel quando queria alguma coisa. Mas eu achei que ele ia mudar, que o amor ia mudá-lo. Eu estava errada. Eu também achei isso, eu respondi. Achei que amor de mãe seria suficiente, que se eu amasse ele o bastante, ele ia ser uma pessoa boa. Mas a gente não pode salvar quem não quer ser salvo. Comecei a trabalhar com instituições que cuidam de idosos. Doei dinheiro para reformar asilos, para treinar cuidadores, para garantir que outros idosos não passassem pelo que eu passei. Visitava esses lugares regularmente, conversava com os moradores, ouvia suas histórias, suas dores e tentava ajudar. 1 ano depois do julgamento, Michele se casou de novo. Um homem bom, gentil, que tratava Pedro como filho. Ela me convidou para o casamento. Fui. Vi meu neto feliz, sorrindo, brincando com outras crianças. E soube que ele ia ficar bem. Michele me procurou durante a festa. Débora, eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Por pagar aquela dívida. Por proteger o Pedro. Por me deixar fazer parte da sua vida, mesmo depois de tudo que eu fiz. Você está cuidando do meu neto, eu disse. Está dando para ele a família que ele merece. Isso é tudo que eu preciso. A vida continuou. Os meses viraram anos. A dor foi ficando mais suportável. As feridas foram cicatrizando, deixando cicatrizes, mas cicatrizes que eu aprendi a carregar com dignidade. E então, 3 anos depois do julgamento,
aconteceu algo que eu não esperava. Recebi uma carta da prisão, de Marcelo. Fiquei olhando para aquele envelope por 1 hora inteira antes de conseguir abrir. Minhas mãos tremiam. 3 anos sem saber nada dele. 3 anos de silêncio. E agora, aquela carta. A letra estava trêmula, quase irreconhecível. Mãe, eu não sei se você vai ler isso. 3 anos aqui dentro me fizeram entender muitas coisas. Eu destruí tudo, meu casamento, minha carreira, minha liberdade. Mas o pior, eu destruí você. Te tranquei num lugar horrível. Tentei te roubar. Tentei te declarar louca. Não estou pedindo perdão. Estou apenas pedindo uma chance de te ver. Uma última vez. Para te pedir desculpas de verdade. Marcelo. Larguei a carta e chorei. Mostrei para Carmen. O que você quer fazer? Eu não sei. Uma parte de mim quer ir. Mas outra tem medo de que seja manipulação de novo. Então pensa com calma. E se decidir ir, eu vou com você. Passei uma semana revisitando tudo. O asilo, as humilhações, mas também o Marcelo criança, que corria para meus braços. No final, decidi ir. Não por ele, por mim. Porque precisava de fechamento. A prisão era um lugar cinza e frio. Quando o vi, meu coração se partiu. Ele tinha envelhecido 20 anos, magro, grisalho, com olhos fundos. Começou a chorar quando me viu. Mãe, obrigado por vir. Eu não achei que viria. Vim porque preciso de fechamento. Não vim para te perdoar. Eu sei. Esses 3 anos foram um inferno, mas foram necessários. Pela primeira vez tive que olhar para o que fiz, para quem me tornei. Por que, Marcelo? Por que fez aquilo comigo? Por ganância? Pelo vício em apostas? Mas principalmente porque te transformei num objeto. Desliguei a parte humana que te via como minha mãe. E agora? Agora vejo o que fiz. E vou carregar isso pelo resto da vida. Olhei para aquele homem, meu filho, e senti pena, mas não o tipo que leva ao perdão. Marcelo, você tem razão. Você foi um monstro. Me tratou de uma forma que nunca vou esquecer. Mas sabe o que é mais triste? É que eu ainda sou sua mãe. Uma parte de mim ainda te ama. Mas esse amor não é mais forte que meu amor próprio. Eu entendo. Você vai ficar aqui mais 18 anos. Quando sair, vai ter 60 anos. Sua vida acabou. Seu filho tem um novo pai agora. Um homem bom. Ele soluçou. Eu perdi tudo. Você não perdeu. Você jogou fora. Escolheu apostas ao invés de família. Escolheu me destruir ao invés de pedir ajuda. Foram suas escolhas. Me levantei. Mãe, existe alguma chance de um dia, quando eu sair... Não, não existe. Reconstruí minha vida, com pessoas que me respeitam. E você não faz parte dessa vida. Nunca mais vai fazer. Eu te amo, mãe. Eu sempre te amei. Eu também te amei. Amei demais. E foi isso que quase me destruiu. Mas aprendi a me amar primeiro. E isso significa te deixar ir. Saí sem olhar para trás. Os anos passaram. Vendi a casa onde criei Marcelo. Comprei um apartamento em Pinheiros. Viajei o mundo com Carmen. Japão, Tailândia, Índia. Lugares que nunca imaginei conhecer. Pedro cresceu. Virou um menino lindo, inteligente, gentil. Me visita toda semana. Quer ser veterinário. É tudo que o pai não foi. Na empresa, assumi papel ativo. A holding cresceu 40%. Criei uma fundação para ajudar idosos vulneráveis. A Fundação Débora Almeida. Reformamos 15 asilos, ajudamos 1.800 idosos. 6 anos depois, fiz 70 anos. Carmen organizou uma festa surpresa com 70 pessoas. Amigos, colegas, Pedro e Michele, Laura, Dr. Daniel, todos que me ajudaram a reconstruir. Percebi que tinha vencido, não porque destruí Marcelo, mas porque sobrevivi, porque transformei dor em força. Marcelo ainda tem 12 anos de prisão. Não sei o que será dele quando sair, mas não importa, porque estou livre. Livre da culpa, da dor, da necessidade de salvá-lo. Aprendi que família não é sangue, é respeito, cuidado, presença. Aprendi que proteger a si mesma não é egoísmo, é sobrevivência, é justiça, é amor próprio. E às vezes, a coisa mais amorosa que uma mãe pode fazer é deixar o filho arcar com as consequências das próprias escolhas, mesmo que isso signifique vê-lo cair, mesmo que signifique nunca mais abraçá-lo, porque no final, eu não sou apenas mãe. Sou Débora, sou mulher, sou empresária, sou sobrevivente, e minha vida vale tanto quanto a vida de qualquer outra pessoa.
inclusive do meu filho. E isso, no final de tudo, é libertação. E você? O que você faria no meu lugar? Seu filho te trancou num asilo, tentou te roubar, forjou documentos. Você iria até o fim ou daria mais uma chance? Deixa aqui nos comentários. E se inscreve no canal para não perder o final dessa história. Aperta o sininho e já clica na próxima história que está passando na tela agora. Você não vai acreditar no que acontece.